Para negociar bem, é preciso planejar. Opa! Primeira vez no canal? Seja bem-vindo! Se não é inscrito, então inscreva-se! Toda quarta-feira tem vídeo novo. Tecle o sininho, você vai ser informado. Importante! Dê um like se gostar do vídeo, assim o YouTube programa mais vezes. E quanto mais o vídeo aparece no YouTube, mais oportunidade o canal vai ter para crescer. Me ajude a fazer esse canal crescer. Opa, pessoal, fazia um tempinho que eu não falava sobre negociação aqui no canal, então achei bom dar uma retomada. Às vezes, a gente precisa apresentar as ideias de jeitos diferentes, porque ajuda a compreensão, ajuda a fixação. Então, quero falar um pouquinho sobre planejamento em negociação, sobre a importância da gente planejar a negociação. Isto é, ao invés de ir, pau, e vamos lá e resolvo, pensa antes, planeja direitinho e depois vai lá e faça acontecer. Antes de prosseguir, deixa eu falar que eu tenho uma playlist sobre o assunto aqui no canal. Vale a pena você dar uma olhadinha. Assista os vídeos, reflita. Pode ser um caminho bom para você dar uma turbinada no seu jeito de negociar. E se ao assistir, se ao ouvir, se ao refletir, você ficar com alguma dúvida, quiser alguma coisa adicional, escreve para mim aí, bota lá no vídeo que eu recebo sempre as informações e eu respondo todas, até se eu não puder fazer nada, vou responder também. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. Planejamento. Primeiro vamos entender essa história de planejamento, o que é. Planejar é a gente imaginar o que eu quero e como eu não tenho, eu vou imaginar algo no futuro. Um dia eu vou ter isso, um dia eu vou conseguir isso, um dia eu vou conversar com alguém para chegar nesse acordo. Então, primeiro, eu preciso saber o que eu quero. E aí, eu mando a minha mente ao futuro e começo a imaginar o que pode acontecer. E eu vou pensar todas as possibilidades para que, quando eu for negociar, eu já tenha tudo muito bem pensado, planejado, e aí eu possa me comportar adequadamente, eu possa proceder corretamente durante a negociação. Daí, a gente quando vê a teoria, os teóricos, eles trazem algumas dicas para a gente orientar o nosso planejamento. Já falei aqui várias vezes dos livros de William Ury e Roger Fisher, criadores de um modelo de negociação conhecido como modelo de Harvard, projeto de Harvard. Esses dois, eles falam em seus livros que basicamente você que é negociador, ao se preparar para uma negociação, precisa trabalhar 4 pontos. Quais são os 4 pontos que esses autores destacam? E depois deles, veio um monte de gente, estudou, falou. Eu já falei aqui várias vezes, mas sempre que eu me debruço sobre o tema, eu descubro alguma coisinha nova. Por isso eu recomendo, assista de novo, reflita, que a sua mente vai dar umas clareadas, que você vai poder perceber detalhes que escaparam da sua percepção. Quais são os 4 pontos? Primeiro ponto, concentre-se nos interesses, não nas posições. E eles dizem aqui o seguinte, que a gente precisa mapear os nossos interesses, precisa ter clareza do que eu estou indo buscar. E depois, a gente tem que se colocar no lugar do outro para poder entender os interesses dele. Negociação não é disputa.
Negociação é construção de parceria. Então, todo esse trabalho que eu estou falando é para você negociar. Se você está afim de disputar e tudo mais, é outra conversa. Aí vai para cima, voa no pescoço, sei lá o que você vai fazer. Mas se é para negociar, então os interesses da outra parte têm que ser considerados também. E as melhores propostas são aquelas que atendem os interesses de ambos. Por isso, antes de negociar, primeiro, quais são meus interesses? Mapeia tudo direitinho. O que eu quero, o que eu preciso, o que eu vou conseguir, etc, etc. Segundo, o que o outro que tem condição de me atender, o que o outro precisa, quer, está pedindo, como é que ele quer operar. Levanta a informação, mapeia tudo e a gente faz isso imaginando primeiro. Agora, quando a gente chega para negociar, aí a gente faz perguntas para entender melhor. Eu já tenho pistas, aí eu faço perguntas e então eu consigo ter clareza dos interesses. Primeiro passo é concentre-se nos interesses. Segundo passo é saiba administrar a sua emoção. Cuidado com a ansiedade, não se precipite, cuidado com o jeito de falar, de olhar, de sorrir, porque você pode sem estar percebendo, você pode estar agredindo o outro lado, você passa informações que talvez não devesse passar, e isso pode prejudicar a sua condução do processo negocial. Então, administre as suas emoções. Não deixe as emoções comprometerem o seu julgamento, comprometerem a sua argumentação. A diretriz dos autores é: separe as pessoas do problema. Uma coisa é a negociação, outras são as pessoas. Cuidado para, ao negociar, não irritar, não ofender, não pressionar. Cuidado com o seu impacto sobre o outro e preste atenção se o outro não está fazendo isso com você. Não deixe que as suas emoções te façam tomar uma decisão precipitada. Vamos com calma, colega. Dá um tempo para você. Se você está sentindo muita pressão, marca uma nova reunião, voltaremos a conversar outro dia. Não vá na base, mas vai acabar, só tem esse. Esse discurso é mais antigo do que a minha avó quando ela era mocinha, sabe? Pelo amor de Deus, para com isso. Então, ignore a pressão e tome decisões bem refletidas e não decisões rápidas que depois, quando a gente pensa bem mais para frente, a gente se arrepende. Cuidado com isso. Antes de ir para uma negociação, prepare-se emocionalmente. Se você não está bem, não marque esse dia, vá um outro dia, vá em outro momento. Administre isso para que você possa ter um desempenho bom. Terceiro, pense alternativas. Pense outras possibilidades, tenha um leque de opções. Dependendo do que a pessoa falar, você tem outras propostas, você apresenta outras possibilidades e caso a pessoa comece a ficar assim, a fazer um certo jogo difícil, não tem problema, você tem outras alternativas e você vai buscar outras negociações. Uma pessoa durante uma negociação, consegue manter um bom controle quando, ao ir para a negociação, previamente ela tem já em sua mente um leque de possibilidades. E aí ela se diz, se não der certo, se ficar complicado,
eu vou por outro caminho. Agora, se você não tem alternativas, você não tem esse outro caminho, e aí você começa a fazer concessões, você começa a se deixar intimidar e corre o risco de fazer bobagem. Então, antes de ir para a negociação, vamos seguir a orientação dos dois gênios de Harvard. Vamos criar alternativas. E por fim, eles dizem assim: tenha critérios objetivos ao tomar uma decisão. E critérios objetivos não são o discurso bonito do outro lado, os argumentos que o outro lado apresentou, a sua vontade, o desejo, sabe? O desejo não é um bom conselheiro. Você precisa ter indicadores de mercado. Você tem que fazer uma pesquisa prévia para poder identificar os valores, as possibilidades, as práticas que estão sendo adotadas de mercado. E aí, quando você vai tomar a decisão, você precisa ter certeza de que sua decisão está amparada pelas boas práticas de mercado. Todo aquele que acha que é muito esperto provavelmente vai se dar mal. Trabalhe com boas práticas de mercado. E para você conhecer essas práticas, pesquise antes, verifique. Isso você não faz na hora. Na hora você age. Para agir bem, eu preciso já ter antecipado. E eu antecipo quando eu planejo. Por isso, planeje bem as suas negociações. Lembre-se, em negociação é melhor antecipar do que reagir. Faça um bom planejamento.